Ó, peço a sua atenção agora para essa reportagem que eu vou trazer. Quem se recorda desse acidente ocorrido lá na Praia da Costa, em Vila Velha, hein? Olha essa caminhonete que despencou da garagem de um prédio. A pergunta que todos se fazem é o que aconteceu? O que aconteceu com esse motorista? Como que ele conseguiu cair da garagem com o carro dele, destruindo a garagem, o próprio carro e quase que tirando a própria vida? Olha ele ali, é o Gilson que está aparecendo ali na tela. O Gilson foi amparado ali pelos comerciantes, por vários amigos, pessoas que tiveram o carro atingido pelo veículo dele, ficaram desesperadas, uma cena assustadora. Nós conseguimos conversar com o Gilson. Nós conseguimos bater um papo com ele e ele vai falar da própria boca o que é que aconteceu. Como? O que houve dentro do carro? O que aconteceu naquele dia que ele veio ladeira abaixo, destruindo parede, muro e caindo no meio da rua? Bombadinho, vamos ver? Aqui, ó, na tela do TN Sacode. A imagem impressiona. Você se lembra desse acidente onde uma caminhonete despencou da garagem de um prédio? A imagem de vídeo monitoramento mostra o momento exato que o veículo praticamente voa da garagem, cai na calçada e fica pendurado na fiação do poste. E quase 7 meses depois desse acidente grave que o Gilson acabou se envolvendo dentro da própria garagem, ele está aqui para poder conversar com a gente, falar o que aconteceu, que ele caiu do alto da garagem do prédio dele, saber como é que ele está. Bem, a gente está vendo que você está bem agora, né, Gilson? Sim, muito bem. Muito grato a Deus pelo que ocorreu. Realmente foi um milagre na minha vida. E teve umas costelas quebradas, umas avarias em alguns carros de terceiro, muro de condomínio, mas tudo foi resolvido, graças a Deus. Estamos aqui vivo e são para contar a história. Mas a pergunta principal dessa entrevista é: o que aconteceu? O que fez o Gilson despencar com o carro lá do alto? Muita gente falava, esse cara tá bêbado, esse cara tá drogado, esse cara realmente brigou com a mulher, esse cara tava falando com o amante. Tá, Nossa, até isso! Muita coisa. Daqui a pouco ele responde. Surpreendentemente, eu e o meu cinegrafista, o César Mesquita, nós estávamos ao lado do seu prédio no dia, fazendo uma reportagem, uma outra reportagem. E de repente a gente ouviu um estrondo gigante. Nós olhamos para o lado, vimos a fiação do poste toda sacudindo de um lado para o outro e de repente a gente viu uma caminhonete tombada na calçada ali na Praia da Costa. Foi um susto danado, a gente desceu do prédio que a gente estava para saber o que tinha acontecido e eu dei de cara com o Gilson. Você lembra de mim lá no local no dia? Lembro sim. Graças a Deus eu não perdi a consciência e quando eu sentei num banco, ali passou uma moça, eu pedi para contar os dedos dela e li o que estava na roupa dela, aí eu olhei de frente e você estava. Eu falei, pô, mas já? Já chegou, né? A reportagem já chegou. Teve uma chuva muito forte em Vila Velha e eu passei em umas poças d'água muito grandes e quando eu cheguei em casa eu não sabia que isso acontecia. Eu deixei o carro alguns dias parado, puxei o freio de mão e o carro cola, as lonas traseiras que incha e tal. E aí, quando eu fui sair, coloquei ele no D para sair o carro automático e o carro não saiu. Aí eu falei, liguei pro mecânico. Falei, rapaz, aconteceu isso. Ele falou, rapaz, dá umas arrancadas com o carro para frente e para trás, você vai soltar. Aí eu fiz o que ele falou. Quando foi na terça-feira, estava do mesmo jeito. Eu tranquilo, já tinha feito no sábado, eu fui fazer novamente. Meu erro, eu tracionei o carro fica muito forte.
Quando eu tracionei, ao invés de dar umas aceleradas devagar, como eu fiz na primeira vez, que estava com mais cautela, a segunda vez com mais confiança, obviamente, eu acelerei de vez, o carro saiu, o carro de um pulo e bateu em uma parede lateral que nós temos, muito forte. E aí eu bati a cabeça, acho que na parede, aí que deu sangramento e tal, inchou muito a minha testa, e eu perdi um pouco a consciência ali naquele momento. E o meu pé, ele tipo travou no acelerador. Eu lembro que eu bati acelerando, literalmente acelerando. Quando eu via a parede da frente vindo em minha direção, eu imaginava, ali eu vou bater e vou parar. Aí eu lembro a batida, o barulho muito grande, nossa, difícil até de imaginar. E aí eu caindo em si, eu não lembro. Quando eu vi, eu estava no chão. Foi uma falha mecânica. E esse acidente aí foi assim mais imprudência minha mesmo. Deveria ter buscado outra alternativa, chamado o mecânico para ir lá, que sirva de lição, inclusive, para outras pessoas que estão vendo essa matéria, para evitar um tipo de coisa dessa. Olha, primeiro de tudo eu quero agradecer o Gilson por ter aceitado gravar essa entrevista, né? Eu confesso para vocês que como jornalista, né, e como pessoa, como pai, marido, enfim, no dia, como eu estava ali do lado gravando uma matéria com o nosso César Mesquita, eu juro para vocês, eu não tive a coragem de chegar perto do Gilson para falar com ele. A única coisa, eu cheguei perto dele e perguntei se ele estava bem e se já tinha chamado socorro, porque, né, a nossa intenção era tentar ajudar. E aí, o pessoal que estava no entorno dele, não, nós já chamamos o SAMU, já chamamos a ambulância, e aí eu me afastei. Não tive coragem, primeiro que ele estava todo machucado, o Gilson, ele não estava branco, ele não estava pálido, o Gilson estava transparente, de tão nervoso que ele estava. E aí eu me coloquei no lugar da família, dos filhos que estavam desesperados, da própria esposa que estava lá. Eu não me aproximei, fiquei acompanhando tudo de longe. E eu percebia que o Gilson me olhava o tempo todo, porque eu estava lá do outro lado da rua. E ele, depois que ele entrou na ambulância, ele deu com a mão assim, acabou me cumprimentando assim, eu falei para ele, vai em paz. E aí, alguns meses depois, eu fui atrás para saber como é que ele estava, né? Às vezes a gente tem o costume de esquecer, né, dos casos que acontecem e tal, mas eu sou meio doido, vocês me conhecem há muito tempo, eu sou meio doido, tem alguns casos assim que eu particularmente acabo não esquecendo. E o caso do Gilson foi uma delas, dentre tantas outras. E aí eu fui, um dia estava passando ali na rua, onde aconteceu o acidente, e parei ali para conversar, né, com o pessoal do comércio, e aí algumas pessoas falaram que conheciam o Gilson, e aí eu falei assim, vê com ele se ele autoriza passar o contato dele para mim, que eu queria saber como é que ele está. E o Gilson, gentilmente, a gente está quase há um mês aí tentando marcar essa entrevista. O Gilson, ele sargento da polícia da reserva, né, da polícia militar, tá aí aposentado, mas continua trabalhando, tem o comércio dele. E, bicho, passou por um perereco, tá? Literalmente o Gilson viu a avó pela greta, ele falou isso pra mim ontem. Ó, Camargão, eu pensei que eu fosse morrer, bicho. Pra mim não tinha mais chance, não. Você imagina, você despencar da garagem do carro, da garagem do prédio, e de repente tá ali com a caminhonete tombada de cabeça para baixo. Ele só quis agradecer a Deus e agradece todos os dias a Deus. Obrigado, viu, Gilson, pela entrevista. Que Deus abençoe sua vida e, pelo amor de Deus, hein, não me vá aprontar mais uma dessa, não, porque você não é tão gato assim para ter 7 vidas, não, viu? Um abraço, Gilson. Valeu, meu irmão.